Nós estamos onde a notícia acontece. Seus agrícolas foram uma Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Chicago hoje, para a soja, teve um dia de recuperação, nada muito significativo, 5, 6 pontos de alta aí nos principais vencimentos e o mercado meio que trabalhando aí num intervalo de 12,80 até 13 dólares por bushel, tentando se manter aí nesses níveis. A gente quer entender quais são as expectativas aí para os preços, para onde os preços podem caminhar daqui para frente e principalmente como o produtor ou como o investidor pode aí aproveitar os melhores negócios. Quem traz dicas para a gente é o Cristiano Palavra, que analisa esse mercado direto lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, Cristiano, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender primeiro esse mercado hoje, aliás, desse início de semana, né? Ele vem se sustentando, mas, assim, me parece meio aguardando novidade, Cristiano? Passada, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer sempre falar contigo. Na semana passada, a gente tinha um mercado em Chicago bastante apático, com volume de negociações muito baixas. Claro, começamos a semana anterior com feriado na China, depois não tínhamos tantas notícias especuláveis, vamos dizer assim, e o mercado realmente caminhou sem grandes intensidades, sem grande volatilidade na semana anterior e com volume de contratos trocando de mãos muito abaixo das médias diárias. Essa semana começou diferente, desde domingo, aí, quando os mercados asiáticos começaram a abrir, a gente viu essas altas agressivas nos mercados energéticos, né, gás natural, petróleo, e isso trouxe uma certa euforia para o mercado e acabou também se refletindo no mercado agrícola. Essa semana, então, a gente teve mais munição, digamos assim, especulativa, não necessariamente vinda de notícias do agro, mas principalmente com essas movimentações do petróleo e outras fontes de energia, há um favorecimento dos mercados de óleos vegetais, os mercados gerais de combustíveis, né, biocombustíveis, e isso trouxe aí uma nova onda, de certa forma, de otimismo para os preços lá em Chicago, mas como você falou, não é uma onda muito agressiva, o mercado, se fosse colocar numa balança, ainda caminhando de lado em Chicago, muito no aguardo aí da intensidade da demanda chinesa nas próximas semanas e também por novidades mais conclusivas em relação ao término da safra lá nos Estados Unidos. Porém, por outro lado, temos preços aqui no Brasil já numa ascendente mais constante, e isso é bastante favorável para o produtor brasileiro, mas realmente essas altas não são altas vindas em função de Chicago, muito mais puxadas pela movimentação cambial dessa semana. Muito bem, então vamos analisar todos esses fatores que você trouxe aí para a nossa discussão. A questão das altas do petróleo, enfim, da energia, tem potencial para continuar puxando esse mercado ou de alguma forma isso já está precificado, Cristiano? Não, ao que tudo indica, sim, acreditamos que essa escalada de preços dos combustíveis pode continuar. A gente tem aí uma demanda se consolidando novamente vamos chamar aí de pós-Covid, mas não é um pós, né? É um novo normal, como se dizia, principalmente no começo da pandemia, mas a tendência é que essas movimentações maiores
sejam sociais ou econômicas, acabem mantendo uma demanda aquecida. E é claro que também temos problemas de logística em alguns locais do mundo, temos problemas de produção em algumas partes do mundo, como se observa na China em relação ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. Então, isso preocupa, mas, de certa forma, isso ainda movimentará o mercado, ainda acreditamos em preços em ascensão nos combustíveis e nas commodities minerais de forma geral, e isso pode, sim, continuar impactando o mercado de grãos, nesse caso, favoravelmente, desde que realmente não se limite à capacidade produtiva, e quando a gente fala em capacidade produtiva, com certeza a China é a maior atenção. Pois é. China chamando a atenção, agora essa história dos fertilizantes, mas depois a gente entra nessa questão. Eu só queria colocar para a nossa discussão a questão da demanda chinesa, né? China ainda tem para comprar, ela precisa ainda completar a programação de compra dela, e isso é demanda nova, e isso pode acontecer num curto espaço de tempo, enfim. Como é que pode ser esse comportamento, de que forma isso poderia influenciar nos preços, Cristiano? Bom, primeiramente a gente viu essa demanda chinesa retornando em partes ao Brasil nas últimas semanas, puxadas pelos problemas logísticos lá nos Estados Unidos. Isso foi bastante favorável para o nosso preço aqui, que voltou a subir, puxada por prêmios de exportação. A gente viu muitos novos negócios de exportação ocorrendo em preços até superiores aos preços negociados no mercado interno, na soja disponibilizada às indústrias. Então, isso deu um certo aquecimento ao mercado de novo, mas fato é que a janela de exportação brasileira e da própria Argentina já está praticamente em seus finalmente, e nossa soja aqui na América do Sul ela não é competitiva frente à soja norte-americana nesse momento. Então, a soja norte-americana é a bola da vez para os chineses nesses próximos meses, e sim acreditamos que a demanda de curto prazo virá. Nessa semana, algumas confirmações de compras já estão ocorrendo, até de volumes acima do que era observado aí nos últimos 3 meses. Isso é animador para o mercado e realmente isso deve se intensificar, sendo um dos principais fatores aí para puxar um movimento positivo na CBOT. É claro que ele sozinho não é suficiente para isso. A janela de exportações dos Estados Unidos está começando de embarques, né, com o avanço da colheita. Então, é importante a gente prestar bastante atenção para esses volumes embarcados e vendidos semanalmente, e isso deve ajudar a ditar o ritmo das cotações, junto também com o lado da oferta dos Estados Unidos. Realmente, com o avanço das próximas semanas, a gente vai ter colheitas mais agressivas, vamos dizer assim, nas regiões mais centrais ali do cinturão agrícola, onde a capacidade produtiva é maior, e com esses resultados, realmente a especulação e os operadores em geral vai se sentir mais confortável para tomar posições, o volume de negócios deve aumentar, e isso sim deve definir uma tendência melhor para os preços do que temos agora, que é o mercado caminhando ainda muito de lado. Pelo que vocês acompanham aí na Pátria, alguma novidade ou alguma mudança de rumo em relação ao que pode vir da safra americana? A princípio não, assim, os resultados ainda são divergentes, né? A gente sabe que o leste do cinturão agrícola realmente tem produtividades muito interessantes. O estado de Illinois, que é o maior produtor de soja, é um belo exemplo disso, né? As produtividades devem ser recordes em Illinois nesse ano, porém algumas regiões mais a oeste do cinturão já não estão em excelentes condições. De forma geral, a gente não acredita em mudanças muito agressivas nas atuais projeções de produção lá nos Estados Unidos. Então, novidades mais impactantes tendem a vir do lado da demanda nesse momento, muito mais do que do lado da oferta. E falando em oferta também, Alexandre, não podemos esquecer que agora o mercado vai migrando gradativamente seus olhos para cá, né? E ao que tudo indica, teremos um plantio bem mais cedo esse ano aqui no Brasil, e isso também acaba sendo um fator de pressão um tanto quanto negativo aos preços, porque com um plantio mais antecipado, uma janela mais tranquila de plantio, o que se espera em grande parte do país também são condições até favoráveis de clima, com exceção ao extremo sul do país, né? Muito bem. Bom, então temos aí uma possibilidade de uma demanda crescente da China, temos aí uma possível manutenção dos patamares de oferta nos Estados Unidos, foco se voltando para o Brasil e, juntamente com isso, o cenário macroeconômico também ajudando a influenciar. Aparentemente, um viés mais positivo para os preços, Cristiano?
Olha, de certa forma, sim. Eu acho que um importante ponto a ser lembrado, Alexander, é que hoje, mesmo num cenário de safra cheia nos Estados Unidos, dentro dos atuais patamares, e uma safra saudável aqui no Brasil e Argentina, a gente ainda não vai conquistar uma recuperação agressiva de estoques. É claro que o mercado tende a reagir antecipadamente, né? Se você já tem uma sinalização de estoques menores, o mercado tende a reagir para cima. Quando você inverte essa curva e a produção volta a superar a demanda, como é observado nesse ano, o mercado já começa a reagir negativamente. Isso já foi observado em Chicago. A gente já saiu de patamares ali que em abril, maio, superaram os $16 para os atuais patamares próximos aí dos 13, né, para os contratos spot. Então, o mercado já está sendo precificado em outro patamar. Mas, mesmo com essas 3 safras cheias, vamos dizer assim, o estoque muda muito pouco deste ano para o próximo. Tanto estoques mundiais, quanto especialmente os estoques americanos. Então, isso é um fator de força aos preços. Mesmo que venham ajustes por aí, esses ajustes não tendem a ser muito agressivos dentro do atual quadro, né, de oferta e demanda, porque realmente temos estoques muito próximos do que vemos esse ano. Isso pode mudar? Pode, se as perspectivas de safra aqui no Brasil superarem as expectativas, só que hoje já se precifica uma safra com crescimento agressivo aqui no Brasil, um crescimento de área agressivo, então não temos muito a melhorar, vamos dizer assim. O que mais preocupa é a possibilidade de alguma queda em demanda. E quando a gente fala, só me alongando um pouco nessa resposta, quando a gente fala em demanda chinesa, um fato aí, quando a gente olha para a última década, é que o crescimento já não é mais tão agressivo, né? A gente teve aí, entre os anos de 2010 e 2016, um crescimento que se acumulou aí na faixa de 40%, enquanto nos últimos 5 anos esse crescimento não passa de 6%, 7%. Então já é uma China que aumenta consumo, mas não de forma mais muito agressiva, e é uma China que agora coloca outros riscos aí, seja os riscos econômicos, como também os riscos energéticos lá dentro, para colocar mais uma pulga atrás da orelha desse lado da demanda. Pois é, eu queria aproveitar esse gancho que você me deu aí para trazer justamente essa preocupação em relação à China, em relação à demanda e em relação à oferta, daí no caso de fertilizantes defensivos, porque a gente sabe que a China é um país muito importante, né, como fornecedor desses materiais, dessas matérias-primas aí para o Brasil. Então, olhando para essa situação, te preocupa essa condição dada pelo governo chinês de redução do consumo de energia, enfim, fechamento de fábricas e interrupção de produção de alguns elementos aí que compõem essa oferta de produtos, sejam eles de fertilizantes ou defensivos, Cristiano? Sem dúvida é preocupante, Alexander. Muito mais preocupante no lado da oferta dessas matérias-primas do que propriamente de uma queda de consumo de grão. Não acredito numa queda agressiva, se vier não deve ser agressiva. Eles ainda precisam do farelo, eles ainda precisam do óleo, enfim, precisam formular rações para abastecer seus rebanhos e também outros produtos aí destinados a outros usos, né? Mas me preocupa sim o lado do fornecimento. Na própria pandemia aí o mundo todo viu como a gente é dependente de insumos e matérias-primas, não só matérias-primas, mas produtos processados vindos da China, e no caso de defensivos agrícolas e fertilizantes não é diferente, especialmente para defensivos, né, químicos. Então é uma situação preocupante. Grandes empresas já estão comunicando seus compradores dessa dificuldade, né? Tanto inicialmente era uma dificuldade mais logística, agora já é uma dificuldade de produção também. Isso agrava o cenário. Acho que para a safra de verão, de uma forma geral, as coisas não se agravarão tanto, desde que não se cancelem essas compras que já foram realizadas pelos produtores. Me preocupa muito a situação da safrinha, da segunda safra em diante, porque aí temos muitas compras em aberto ainda a serem feitas, e realmente o preço pode ter um reajuste ainda pesado, e o fornecimento, a capacidade de fornecimento pode ser agravada ao longo dos próximos meses. Para a safra de verão, como o produtor já está com as compras realizadas e boa parte, pelo menos, dos fertilizantes já dentro de casa, vamos dizer assim,
a situação não é confortável, mas é um pouco menos delicada do que se observa para as safras futuras, as safras que serão plantadas em 2022. Teoricamente, o custo de produção dessa safra já está meio que absorvido, ou pelo menos fixado, Cristiano. De certa forma, sim. Ainda os produtores, de forma geral, quando a gente olha por percentual médio de vendas, a compra como um todo e o custo como um todo ainda não está coberto, não está travado, vamos dizer assim. Mas a compra direta, vamos dizer, o desembolso direto, que é a compra dos insumos, em grande parte, sim, já cobertas, mas não são raros os casos de produtores que ainda têm 100% da sua safra a negociar. Isso preocupa de certa forma, não é muito recomendável, vamos dizer assim, né? Ainda é uma visão fruto do que aconteceu na safra passada, mas a preocupação é grande porque com os atuais patamares de custos, os riscos se tornam muito maiores. É claro que a grande maioria dos produtores fez suas compras antecipadas, principalmente os produtores que contam, né, com algum suporte, vamos dizer assim, das consultorias em geral. Então, o custo não é esse atual custo de quem está comprando por agora, né, que vai encontrar falta de produtos, vai encontrar custos muito acelerados, muito altos, preços muito altos de insumos. Mas, pela primeira vez, né, a gente vê uma safra que só de desembolsos e custos operacionais vai ser maior de R$5.000 o hectare, e quando coloca-se aí todo o custo financeiro junto agregado, é uma safra de soja com custos acima de R$6.000 por hectare, algo não visto, e quando você coloca uma saca aí de R$140, R$150, a maior parte da produção já está comprometida. Faz essas contas para a gente, traduz isso para a gente, Cristiano, como é que isso compromete a rentabilidade do produtor? Quando a gente olha, Alexandre, para um custo aí que vai girar com operacional e insumos diretos, contando também com depreciação de máquinas, que deve ser precificada, é um custo que se aproxima dos R$6.000 por hectare. É um custo aí que vai girar, é claro, depende do investimento de cada produtor. Muitos produtores também que têm solos já antigos, vamos dizer assim, já bem tratados, têm a opção de fazer reduções, principalmente na parte de fertilizantes, mas é um custo geral hoje que vai girar aí, vamos pegar a média do IMEA, por exemplo, que é um instituto muito renomado na realização desses cálculos, um custo operacional girando em torno de 5.700. Se a gente pegar um preço médio da soja futura no Brasil hoje na casa de R$140, são 40 a 41 sacas por hectare já comprometidas só para pagar esses custos diretos, né? Então, se a gente tiver qualquer solavanco em preços ou qualquer problema de produtividade, realmente a margem do produtor fica muito apertada. E, Alexandre, cabe destacar, esse custo não está considerando arrendamento. E a gente sabe que grande parte da área brasileira é arrendada, então esses arrendantes que pagam aí preços muito variáveis, mas a gente vê alguns, não diria absurdos, mas preços muito agressivos, né, com arrendamentos acima dos 15 sacos por hectare. Então, se tu colocar mais 15 sacos nessa conta, sobra muito pouco para o produtor lá no final, né? Pois é. Olhando essa transformação em sacas aí, comprometimento de 40 sacas por hectare para pagar custo de produção é bastante significativo. Isso significa que você, para garantir uma receita favorável, você precisa ter pelo menos o dobro disso em produtividade, no mínimo, ou preços maiores. E produtividade média hoje do Brasil é o quê, Cristiano? 60 sacas? 60 sacos, uma média nacional, vamos dizer assim, até um pouco abaixo disso, mas é claro que ano passado, por exemplo, foi uma safra bem favorável em grande parte do país, muitos produtores conseguiram acima disso, acima dos 70 sacos. Mas é interessante destacar, Alexandre, que esse custo em sacas ele não é muito fora do normal. A diferença é que a gente hoje tem uma saca de 140, 150. Antes o custo girava em torno de 40, 45, 50 sacas, quando a gente olha para custo total, só que de uma saca de 70, 80 reais. Então, ano passado foi um ano de custos mais baixos e preços altos. Porém, claro, muita gente vendeu antecipado aos preços antigos, vamos dizer assim. Esse ano a gente sai com preços agressivos já na soja, porém com custos muito agressivos. Então é um ano de risco muito mais acelerado. Né? Você gasta muito mais dinheiro, né? Exato, você já entra com uma dívida muito maior que só vai ser compensada se tudo correr bem, né? Então a gente sabe que nunca podemos descartar problemas climáticos
e nem problemas de preço. Sim. É claro que quando a gente olha só para o mercado agro, demanda, oferta, os sinais não são negativos, os sinais são sólidos. A gente não tem estoques em recomposição agressiva. Só que nem só de agro vivem os preços do agro, né, Alexandre? Então tem vários fatores aí cambiais, financeiros, especulativos que podem alterar essa conta e é com essa cabeça que o produtor tem que pensar na hora de avançar ou não com as vendas antecipadas. Pois é. Tecnicamente, ou pelo menos teoricamente, a gente já teria aí parte desse custo já cobertos, enfim, pelas compras que o produtor já fez, pela trava que já aconteceu, enfim. Agora, você chamou atenção para o que pode acontecer com a compra para a safrinha. O que fazer, Cristiano? Que momento é esse? É a hora de antecipar essas compras antes que falte de fato o produto no mercado? Dá para esperar para ver se essa situação da China se resolve? Enfim, como produtor aí, o que eu faço? Olha, não é uma decisão fácil de ser tomada nem de ser recomendada quando a gente tem esses picos de preço, mas hoje as sinalizações, principalmente para o mercado de nitrogenados, por exemplo, que é um dos principais produtos aí a se pensar na segunda safra de milho, realmente os sinais são de preços crescentes. Nos últimos 15 dias aí, a gente viu os preços da ureia importada que chega ao Brasil em outubro, novembro e dezembro, subindo mais de 30%. E são sinais sólidos de que esses preços podem continuar em alavancagem. Então, esperar, eu não diria que é a melhor estratégia nesse momento. E aí, no milho, a gente tem uma outra preocupação mais agressiva, eu diria, do que da soja nesse momento, que é um mercado um pouco mais fragilizado. O milho tem uma precificação mais local aqui no Brasil. E se realmente teremos uma safra plantada mais cedo esse ano, que dê condições de uma recomposição de estoques de safrinha de milho lá na frente, isso pode nos colocar num patamar de preços de milho também um pouco diferentes dos atuais. É claro que ainda seguimos num cenário de estoques muito apertados, porém temos toda uma safra nova pela frente até chegar à colheita da safrinha 22. Então, são muitos fatores de risco. Mas a gente tem que lembrar que o estoque apertado que a gente está vendo agora é consequência de uma safra ruim, uma safrinha ruim que a gente teve nesse ano. Se essa safra for recomposta no ano que vem, o cenário é outro, como você está dizendo, né? Exatamente, exatamente. E, de certa forma, Alexander, essa perda produtiva que a gente teve, ela em grande parte será compensada pela queda abrupta das nossas exportações. Então, uma safra cheia em 2022 trará sim uma recomposição de estoques. Não é o que a gente está observando na soja, que mesmo com uma safra cheia, a recomposição não vai acontecer, né? Então, o milho tem fatores de risco maior, mas também o milho tem ferramentas mais assertivas aqui para o Brasil, quando a gente olha também para proteções em bolsa, já que a BMF tem uma liquidez melhor para o milho, é reflexo do mercado paulista, né? A Praça Campinas não é como a soja, que ainda é uma referência externa, né? Então o milho tem mais estratégia, vamos dizer assim, a ser utilizada. Sem falar na venda do termo, né? A venda do físico já para a safrinha, que está acontecendo em todo o território nacional. Uma diferença é que o produtor não se sente muito atraído a vender no termo nesse momento, porque as vendas para 22 estão muito pautadas ainda na paridade de exportação, diferente do mercado atual, onde a paridade está muito abaixo do que o preço interno está pagando. Então, a trava da safrinha para 2022, nesse momento, não é vista como muito atrativa ao produtor. Até porque ele tem essa consciência de um custo maior também, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É claro que quando a gente olha para histórico de preços, né, se a gente pegar aí a média dos últimos 5 anos, não são preços ruins, né, que estão sendo ofertados lá para 22. Só que a gente está vivendo outra realidade agora, né? Por mais que seja muito melhor que há 4 anos atrás, não é melhor do que há 3 meses atrás. Então, a gente está vivendo outro patamar de mercado, né? O histórico se perdeu, vamos dizer assim, ficou para trás. E o que vale, a gente costuma muito falar isso aqui, não é o valor nominal que você está vendendo, mas é o que você está colocando no bolso, né? Porque não adianta nada produzir, receber 180 se o seu custo foi 180, você empatou do mesmo jeito, apesar de ser um valor excepcional, né?
Exatamente, exatamente. E outro agravante para as compras de safrinha também, né, Alexandre, de recomendar compras agressivas agora, é que a safra de verão ainda não está plantada, né? Então é claro que o produtor já pode ir antecipando compras, muitos já estão fazendo isso há muito tempo, né? Mas sempre sobra alguma coisa para comprar lá na frente, porque a janela de plantio define muito quanto você vai plantar de milho ou não, né? Então, sem dúvida, esses produtores que ainda estão com as compras em aberto vão achar um cenário muito desagradável no lado do custo, digamos assim. Mais do que nunca, o produtor esse ano tem que ser eficiente na estratégia de comercialização também, né? Não é só produzir, garantir boa produtividade, vai ser fundamental também esse ano, mas a estratégia de comercialização vai fazer a diferença, hein, Cristiano? Sem dúvida, sempre faz, né? E novamente irá fazer. E é claro, tem que sempre pensar na longevidade do negócio, né? A gente sabe que é muito bom vender nos maiores patamares sempre, mas o produtor, ele não faz isso há pouco tempo, já faz isso há muito tempo e pretende continuar ainda por muitos anos. Então, pensar também nesse lado da segurança é muito importante nesse momento, já que o mercado ele é incerto, né? Claro que ele te dá muitos direcionamentos, mas não é uma ciência exata, né? Então, trabalhar com níveis de segurança é sempre importante para a longevidade do negócio. Boa. Cristiano Palavra, meu caro, muito obrigado pela sua participação, pelo seu alerta. É muito importante a gente ficar de olho no que está acontecendo no mundo e os reflexos disso para o Brasil e principalmente na formação de preços dos nossos insumos aqui. Mas, como o Cristiano bem alertou, mais do que preocupação para essa safra que praticamente está montada, fechada, enfim, já acertada aí, a preocupação vem para a safrinha do ano que vem, para a safra de verão, enfim, vamos ficar atentos aí para as sinalizações que vêm principalmente lá da China. Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre. Muito obrigado, Alexandre. Deixo o convite aí a todos para entrarem nas nossas redes sociais. A gente está encerrando um ciclo safra aqui também na nossa consultoria, com condições bem interessantes aí antes da virada do ciclo. Então, convido a todos que estão nos assistindo para acessar aí as nossas redes da Pátria Agronegócios e conhecer um pouco mais dos nossos serviços. Obrigado, Alexandre. Contem comigo aí. Grande abraço a vocês. Obrigado, Cristiano. Tá aí, Cristiano Palavra, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, trazendo as informações e cenários possíveis que envolvem não só a questão da precificação para a soja, mas o custo de produção, que pode ser um problema aí daqui para frente, e principalmente um alerta para você aí que está achando que, ao olhar o preço final, está achando que vamos ter condições muito favoráveis. É preciso entender como o seu custo vai fazer parte aí dessa história. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago, encerramento das negociações no dia de hoje. De olho na tela, vamos lá, novembro, 12 dólares e 83 centes por bushel, desculpem, uma alta de 6 pontos mais 75. Janeiro, para a soja, 12,93, alta de 6,5. Março, 12,98, 6 de alta. E maio, 13 dólares e 4 centes por bushel, 5,75 de elevação. Vamos ver o milho. Para dezembro, alta de 6,5 pontos também, a 5,39. Março, 5 dólares e 47 centes por bushel, 6,5 de elevação. Maio, 5 dólares e 51, alta de 6 pontos. E o julho, 5 dólares e 51 centes por bushel também, alta de 6 pontinhos. E para finalizar, o trigo. Para dezembro, 7 dólares e 10 centes por bushel, 3,75 de alta. Março, 7 dólares e 22 centes por bushel, 3,25 de elevação. Maio, 7,26, 3 de alta. E julho, 7 dólares e 9 centes por bushel, 5,5 pontos de alta. São os números de hoje, que foram influenciados pelo financeiro, principalmente pela alta do setor de energia, né? Petróleo puxando aí de uma forma bastante importante as commodities. Todas as commodities praticamente encerrando de forma positiva o dia. Um fator que ainda deve seguir preocupando, ou pelo menos dando esse suporte para os preços da soja em Chicago,
mas dois outros fatores precisam também ficar no radar aí, que é a questão dos resultados da safra americana, se de fato se confirma esses 119 milhões de toneladas programados ou previstos, e a demanda chinesa, qual o ritmo dessa demanda a partir de agora? Será que a China vai ser mais agressiva? Será que ela vai precisar repor de forma mais rápida aí os seus estoques? Como isso deve acontecer e como a China vai participar das compras lá nos Estados Unidos? Isso pode fazer diferença na precificação também daqui para frente. E no Brasil, os preços estão diferenciados em função do dólar, né? O dólar está subindo e isso traz um novo patamar de preços, um novo patamar de negócios para o Brasil. No entanto, tem a questão do custo de produção, principalmente para você que já está pensando na compra de insumos para a safrinha. Essa situação pode tirar o sono de muito produtor aí pelo Brasil afora. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.